Food Service também é tema aqui do Latam Retail Show, o maior evento B2B de varejo de consumo da América Latina, que acontece em setembro em São Paulo. Já é a 9ª edição do Latam Retail Show e a Mercado e Consumo, mais uma vez, tem um estúdio montado aqui dentro da área expositiva do Expo Center Norte. Mais uma vez também, o Latam Retail Show recebe o Food Biz Summit. Num dia aqui completo, foram debatidas várias tendências, o que está acontecendo no Food Service no Brasil e no mundo, né? O que dá para trazer de aprendizado mundo afora também. Uma série de plenárias, painéis, debates, discussões, e é sobre isso, sobre os temas tratados no Food Biz Summit, que a gente fala agora aqui com a Daniele Garri, que é presidente do Instituto Food Service Brasil. Tudo bem, Dani? Bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer sempre receber você. Foi um dia intenso, né? De muito aprendizado, imagino. Muito conteúdo, muito bacana. E um dos assuntos que você abordou, inclusive com as pessoas que estavam, os executivos que vieram participar dos painéis, foi o foco cada vez maior, a preocupação e o foco cada vez maior em pessoas, né? Por que que esse é um tema importante, latente para o food service atualmente? Acho que foi uma grande discussão que a gente teve com os nossos executivos, né, com os conselheiros, e acho que a grande pergunta foi qual que é o maior tempo que eles dedicam hoje na agenda deles, né? Então eles comentaram que eles vêm se dedicando muito ao tema das pessoas, né, como em todos os elos, a gente desde a indústria, dos operadores logísticos, e é uma grande preocupação, né? Eu acho que as pessoas, hoje em dia, a gente tem aí essa preocupação do bem-estar, do equilíbrio emocional. Acho que a gente tem hoje uma instabilidade financeira muito grande, né? Acho que também pelo cenário econômico que a gente vem passando. E as empresas têm sim uma preocupação, e acho que o departamento de RH pode sim ajudar de uma forma com treinamentos, né, com palestras e talvez até com consultorias externas também, né, para que mantenham assim as pessoas muito informadas. Acho que esse é o ponto, né? Então falta talvez muita informação, né, para algumas classes também. Então acho que a gente pode se juntar mesmo. A gente comentou isso, que a gente pode se juntar. Inclusive no IFB, acho que é até interessante comentar com você. A gente tem feito agora uma iniciativa onde a gente está muito preocupado com o futuro do IFB também. Então, acho que muitas empresas, a gente está construindo os planos estratégicos e o IFB também parou para construir qual é o futuro do IFB, os próximos 10 anos do IFB. O IFB tem 10 anos, não é tem isso? Tem 10 anos e agora a gente precisa pensar nos próximos 10 anos, né? Então, a gente tem feito alguns fóruns, né, alguns almoços com os CEOs dos associados, né? Então a gente já fez 2 almoços com 20 pessoas e no último surgiu também o tema de pessoas. Então está bem evidente realmente esse tema. E a gente comentou, hoje a gente tem 4 comitês e aí a gente criou o 5º comitê, que vai ser o comitê de pessoas. Então foi declarado aberto hoje o comitê de pessoas, acho que é uma preocupação. Não por acaso, né? Não por acaso. Então nesse almoço a gente também comentou que é uma necessidade do sistema como um todo. E aí hoje eu declarei aberto aqui no Food Biz que a gente abriu um comitê de pessoas, a gente ainda está escolhendo, aí tem alguns voluntários para liderar esse comitê e a gente vai na próxima plenária oficializar esse. Então vocês estão sabendo aqui em primeira mão. Bom, ótimo. É uma novidade do IFB. Ótima notícia. Foi declarado aqui hoje esse comitê de pessoas que a gente vai tocar aí no IFB nos próximos Falando anos. em pessoas, mas sob um outro aspecto, como é que está a questão de contratação, de mão de obra para o food service? Porque a gente até chegou a falar sobre isso em outros momentos, né? Complexa a situação ainda, como é que está? Continua cada vez mais difícil. A gente realmente, na nossa última conversa, a gente falou dessa dificuldade e a dificuldade continua. Né? Então, eu acho que a gente tem aí o desafio de cada vez mais investir em capacitação para reter essas pessoas. Sim. Né? Mas a dificuldade continua e o food service acho que sempre vai ter essa dificuldade. Então, realmente, mais um motivo para a gente abrir. Mas acho que um tema super interessante, acho que no último encontro a gente comentou também, por exemplo, várias empresas, principalmente as indústrias, a gente tem um pilar social também de capacitação. Então, muitas indústrias investem, né, e tem um investimento, às vezes até de fora do Brasil, de capacitar jovens carentes. Né? Então, por exemplo, algumas empresas formam 100 jovens por ano. Então, se cada empresa associada, a gente está falando aí mais ou menos de 60 empresas que a gente tem, formam 100, a gente está falando
de 600 jovens, né, por ano. Então, assim, 10 anos, então a gente está falando aí de quase 6 mil jovens que a gente já formou. Mas a gente precisa comunicar isso também de uma forma para o governo para ver qual é a contrapartida que a gente consegue, algum benefício. Né? Então, a gente está juntando isso, estruturando para começar a comunicar isso de uma forma também que a gente consiga algum benefício para as indústrias que fazem isso. Tem de uma muita forma. indústria fazendo isso. A maioria faz isso, né? Mas a gente não estava comunicando isso como grupo. Então a gente vai tentar organizar isso no IFB para que a gente realmente lidere essa frente aí junto ao mercado. Muito bacana. E a gente no Mercado de Consumo noticia muito essas iniciativas de indústrias e acho que o food service se destaca quando a gente fala de segmento, né, nesse tipo de ação, né, de treinamento, capacitação, dá oportunidade mesmo para as pessoas entrarem no mercado de trabalho. Exato, e o que a gente comenta, muitas vezes o food service é o primeiro emprego de muitas pessoas. Né? Então começam a trabalhar numa padaria, começam a trabalhar no supermercado, começam a trabalhar num restaurante e depois eles seguem carreira em outros segmentos, mas muitas vezes o food service é o primeiro emprego de uma idade, né, mais pessoal mais jovem. Então, e pode também ser uma carreira, né? Às pode vezes ser uma carreira, exato. Né? Então a gente também quer promover o food service para a gente atrair novos jovens também como fonte empregadora também. Muito bom. Outro tema que não poderia ficar de fora, imagino, porque é também debatido aqui no Latam Retail Show como um todo, em vários painéis, na própria área de exposição, é tecnologia, né? Como é que está o food service? Também a gente tem cases incríveis aqui no Brasil, mundo afora, de implementação de tecnologia, de inovação constante e rápida, né? Para atender essa necessidade de atualização. Como é que está isso no food? Que novidades a gente pode imaginar? O que melhorou até em termos de tecnologia nos últimos anos? A gente comentou bastante sobre tecnologia hoje, então a gente viu que a gente, no food service, a gente avançou bastante nos últimos 2, 3 anos. Foi um avanço muito acelerado até no food service do que a gente estava vendo antes da pandemia. E hoje o que a gente conversou bastante foi o uso da tecnologia, por exemplo, em termos de planejamento, né? Então, na cadeia de S&OP, por exemplo, dentro das empresas. Então, que a gente vem ganhando muita eficiência com o uso de uma inteligência artificial aí para uso de toda a inteligência para fazer históricos de abastecimento, tudo. E muitas empresas. Estoque, né? Exato, de estoque, de como a gente se planeja, de produção, né, de vendas, tudo. Então, muitas empresas já estão fazendo isso. Então, hoje, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tira aí 1 hora por mês de cada gerente de vendas que deixa de investir o tempo ali para fazer isso. Então a gente já tem uma base histórica sendo toda levantada por uma inteligência artificial e o nível de eficiência está sendo altíssimo. Né? Então está sendo muito valioso isso. Então a gente está ganhando muita eficiência e outras indústrias compartilharam o mesmo ganho. Então a gente viu que isso veio para ficar mesmo. Você diria que agora está mais tangível, assim, esse ganho? Exato, é muito mais tangível. Então assim, o que era piloto já virou agora realmente um processo implementado. Né? Então já é uma realidade. E é o que a gente viu também das plataformas de venda. Né? Então antes que também realmente a gente vê esse e-commerce, antes que a gente falou assim, será que vai vingar? Então vingou mesmo. Né? Então principalmente ali, né, muitas empresas já estão adotando a sua própria plataforma de vendas, porque a gente acaba tirando aí, redirecionando recursos de vendas para uma área mais técnica. Né? Então hoje a gente também conversou sobre isso, onde o food service ele tem um portfólio muito técnico, muito complexo, né, muitas vezes, e a gente precisa redirecionar os recursos para uma venda de valor agregado. Né? Então muitas vezes a gente tinha muito recurso aí digitando pedido, então isso pode ter realmente um sistema, né, com uma inteligência aí de captação de pedido. Então as indústrias estão investindo muito nisso também. Então a gente viu que a gente está realmente se atualizando para que a gente ganhe mais eficiência no nosso sistema como um todo. Muito bom. E tecnologias, muitas vezes, e a gente tem visto isso muito no food, inclusive, tem a ver também com uma experiência melhor, às vezes, para o cliente, né? Uma fluidez da experiência, uma rapidez, ou encantamento. Encantamento também foi um tema de vocês hoje. Foi até curioso, a gente recebeu aqui no estúdio hoje a Cris Souza, da Gouveia Food Service, e uma executiva do grupo Tânia Bulhões, a Bibi, para falar do restaurante que eles criaram numa loja conceito que eles têm. Então, mostrando que o food pode ser, e está sendo visto pelo varejo como um todo, como esse ponto de atração do cliente para a loja, né? Como vocês têm visto
essa movimentação do food cada vez mais dentro do varejo e como esse ponto focal mesmo de shopping, por exemplo, né? Antes a gente tinha grandes fashions, né? Grandes lojas de moda como âncoras de shopping. Hoje gastronomia é o grande forte na maioria deles. Como é que vocês veem esse movimento? Que bom que a gente chegou nesse movimento, pois né? É, né? Pra gente é incrível, então Sim. a gente viu isso fora, né? Exato. Na nossa delegação de Chicago, a gente viu alguns cases fora e a gente já vê aqui no Brasil, então a gente tem a Track and Field também fazendo isso. Café, né? No café, em lojas dentro de shopping, lojas lindas, que a gente viu isso, a gente fica super feliz que a gente já está nesse movimento aqui. Então hoje a gente também conversou e o Barreira, né, o presidente do McDonald's aqui da Arcos Dourados, comentou muito sobre essa preocupação de como encantar o consumidor. Né? Então a gente muito fala sobre inovação, a nossa preocupação que a gente tem um consumidor muito exigente, então a inovação como um todo é uma preocupação, mas não só a inovação. Então a gente tem um consumidor onde a gente tem essa preocupação de ter toda uma experiência de consumo como um todo. A gente fala de inovação, a gente fala de ambientação, a gente fala de atendimento, a gente fala de um pós-venda, a gente fala de um ambiente, muitas vezes, para uma geração mais jovem, instagramável. Sim. Então tem uma preocupação como um todo. E a gente tem muita concorrência também. Né? A gente tem aí vários pontos de venda onde a gente realmente precisa ter um diferencial. Então, o food service é super dinâmico. Verdade. E a gente precisa se diferenciar. Você falou de restaurante instagramável, eu fiquei pensando aqui que até poucos anos a gente nem falava essa expressão, né? Mas hoje temos pontos turísticos em São Paulo, por exemplo, né? Viraram alguns pontos gastronômicos, viraram lanchonetes, cafés, viraram pontos turísticos por serem esses espaços instagramáveis, ou com uma experiência, ou com um alimento com uma apresentação diferente, né? E muitas pessoas falam, assim, muitos restaurantes até falam que a primeira coisa que os consumidores fazem quando chegam num restaurante ou quando recebem os pratos é tirar foto do prato. Né? Então, assim, já esse hábito, a gastronomia já virou algo muito, né, assim, muito digital. Então, total, é algo muito interessante. E um ponto, às vezes, às vezes não é uma passagem, é o destino mesmo, né? Você não destino, vai lá, você não aproveita para tomar um café, você sai de casa para tomar um café naquele lugar específico, né? Você até perde a temperatura do prato, porque você está tirando uma foto e depois você perde aquela temperatura certa do prato. Mas a foto fica incrível, né? É verdade, eu tenho que confessar que eu faço isso. Eu também faço. Quem não, né? Quem não, Mas muito bom. Dani, super obrigada, parabéns aí pelo evento, Ana, prazer sempre receber você aqui. Sempre disponível, obrigada. Obrigada para Daniele Garrido, IFB, e a gente continua fazendo a cobertura aqui do Latam Retail Show, que acontece agora em setembro, mas ao longo das próximas semanas aí a gente vai continuar falando sobre tudo que é tendência e inovação em varejo de consumo no Brasil e no mundo, que foi debatido aqui no evento.